Pai seja convosco. Bom dia, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Vamos ouvir e meditar na palavra de Deus nessa linda manhã de quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Amém? Vou falar de um homem que é conhecido como o pai da fé, um homem chamado Abraão. O texto é longo, mas eu vou falar um pouco da história e da direção que Deus deu para ele. Amém? Então, se você recebe uma direção de Deus hoje, ou se você recebeu algum dia a direção de Deus, ou se você receber a direção de Deus através da palavra, faça conforme a direção de Deus. Porque se você fizer qualquer coisa diferente, tá? O resultado não será bom e terá consequências. Tá bom? Então, Abraão morava em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, juntamente com seu pai e seus irmãos. E eles saíram de Ur dos Caldeus, né, com destino a Canaã. E o pai de Abraão, Tera, tinha um filho com o nome Harã, né? Então, quando eles iam a caminho de Canaã, eles passaram por uma cidade chamada Harã, que era o mesmo nome do filho de Tera, o nome do irmão de Abraão, que era o pai de Ló, que havia morrido esse homem. Não sei qual o motivo, mas alguma coisa aconteceu que fez com que Tera permanecesse ali, habitasse ali, naquela cidade de Harã, né? Então, assim, Deus, ele vai te direcionar para algo, mas sempre que tiver algo que te chame a atenção, se for fora da direção de Deus, não pare. Porque a direção de Deus não era parar em Harã, era ir para Canaã. Então, Tera ficou ali em Harã. Mas Abraão, ele deu continuidade na jornada que Deus deu para ele. Então, Abraão, ele saiu de Harã e foi para Canaã, foi em direção a Canaã. Porque Deus falou o que para ele? Ó, no capítulo 12. Deus disse: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então Abraão, ele saiu de Harã, foi com destino a Canaã e levou o seu sobrinho Ló. Mas Deus, ele está sendo específico aqui, ó. Sai da tua terra e da tua parentela. Não é para levar ninguém. É para ir você, sua esposa, né? E levar tudo que é seu. Abraão não tinha filhos na época, mas vamos supor, se você tem filhos, você leva seus filhos, né? Não era para levar mais ninguém, não era para levar sobrinho, não era para... Nem o pai, porque está dizendo, sai da casa de teu pai. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Que eu te abençoarei, né? E Abraão já começou a agir pelas emoções do coração. E muitas vezes nós agimos dessa forma, né? Nós seguimos as nossas próprias emoções e sentimentos do coração, que é enganoso. O coração do homem é enganoso, né? Então, Abraão já cometeu esse erro, tá? Cometeu esse erro. Não que Deus deixou de amar, pelo contrário, Deus amou Abraão, Deus tornou-se amigo de Abraão, né? Abraão tinha muita intimidade com Deus, mas não era para levar o sobrinho, né? Não era para levar o sobrinho. Depois você vai ver o problema que deu por conta disso aí, né? Aí Abraão, ele foi para Canaã, né? Ele chegou ali já em Canaã, né? E passou por um lugar chamado Siquém, né? E ali ele edificou um altar, né? Aí ele edificou um altar ali,
né, onde o Senhor lhe apareceu, e moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente, ali para um lugar chamado Betel, né? São dois lugares que ficam juntos, Betel e Ai. Então ele saiu e ficou ali em Betel, entre Betel e Ai, na verdade, né? Ele ficou entre as duas cidades, entre Betel e Ai. E ele ali colocou a tenda dele e ficou ali. Betel quer dizer casa de Deus. Ai quer dizer o que? Ai? Dor, sofrimento, né? Problemas. Então, assim, o que é que eu entendo em relação a isso aí? Que nós temos as duas coisas: a bênção de Deus e a maldição. Se a gente ficar em Betel, na casa de Deus, teremos tudo de bom. Se ficar em Ai, né, aí vem o sofrimento, vem as opressões, né? Então ele ficou ali entre um e outro, né? E o que acontece? Depois de um certo tempo, houve fome na terra, irmão. Aí o que foi que Abraão fez? Saiu da terra que Deus ordenou que ele ficasse, né? E desceu para o Egito. É aquela pessoa que ela está em Betel, que ela está na igreja, está na casa de Deus, né? E surge problemas e dificuldades e ela sai da casa de Deus e vai para o Egito, vai para o mundo. Meu amigo, o mundo não tem nada para oferecer. O Egito não tinha nada para oferecer para Abraão, né? Pelo contrário, o faraó queria era tomar a mulher de Abraão, né? Queria tomar a mulher de Abraão para ter ela como esposa. Mas Deus não deixou. Deus feriu o faraó com doenças e todo o Egito, né? Então Deus não permitiu. E Abraão, depois que ele foi para o Egito, ele ficou um tempo no Egito, né? E Deus foi e mandou essas doenças no faraó e no todo o povo egípcio. Abraão depois saiu do Egito, né? Porque Deus não tinha mandado ele ir para o Egito, ele tinha saído da direção de Deus. Então Abraão saiu do Egito e voltou para Canaã. Voltou para de onde ele tinha saído. Ele voltou para o lugar onde ele não deveria ter saído, mas ele acabou saindo, né? Só que quando ele voltou para Canaã, ele trouxe uma egípcia chamada Agar. Não era para ter trazido ninguém, irmão, né? Não era para ter trazido ninguém. Primeiro que Deus não mandou ele ir para o Egito, mas ele foi. É aquele cristão que Deus não manda ele ir para o mundo. Ele sai da igreja e vai para o mundo. Aí ele pega os hábitos, as coisas do mundo e quer trazer para a casa de Deus. Não funciona. Então Abraão acabou trazendo essa serva egípcia aí, essa Agar, e vai surgir um grande problema futuro, né? Então, quando o cristão ele está no caminho do Senhor e ele sai do caminho do Senhor para o mundo, para o Egito, e depois ele volta para o caminho do Senhor, volta de novo para Betel, ele não pode trazer os hábitos e as coisas do mundo. Porque se ele trouxer, vai ter consequências. E teve consequências. Né? Muitos já sabem, muitos sabem que depois Agar teve um filho de Abraão, Ismael, né? E hoje os descendentes de Ismael são os árabes. É um povo inimigo do povo de Deus, né? Assim como Ló, que não era para Abraão ter levado Ló. Ló habitou ali em Sodoma e Gomorra, uma cidade que o pecado era de uma forma exagerada lá, e Deus destruiu as cidades. Depois que Deus enviou o anjo para tirar Ló e a família dele de Sodoma e Gomorra, Ló de novo quis fazer as coisas
do seu jeito, não seguiu a direção de Deus. Então ele foi para uma caverna. Acabou que as filhas dele se deitaram com o próprio pai e geraram filhos, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, mais 2 povos inimigos do povo de Deus. Então você vê que por um desvio da direção de Deus, desvio que Deus direcionou a Abraão, o caminho que Deus direcionou para Abraão, Deus direciona para mim e para você. Se a gente der um desvio, olha a consequência que trouxe. Ele levou Ló, deu problema. Levou Agar, deu problema. Hoje, o povo de Deus não era para ter esses 3 povos inimigos aí, que são um povo muito numeroso, que dá o maior problema para o judeu, porque você vê como é que é lá na Palestina, né? Os palestinos. Então, assim, olha o problema que deu por conta de não seguir aquilo que Deus ordena, irmão. Então, se você seguir direitinho aquilo que Deus ordena, através da sua palavra, você vai ser bem sucedido em tudo. Mas se você desviar e querer tomar decisões, atitudes por conta própria, vai ter consequência, né? Então, no capítulo 3, fala assim, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Levou Ló de novo, né? E fez a sua jornada do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Não era para ele ter saído dali. Quando ele saiu de Arã, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, passou por Arã, de Arã era para ele ter seguido para Canaã mesmo e ter ficado ali. Mas por conta da fome, da dificuldade, ele saiu de lá de Canaã, da terra que Deus disse, é para ficar aqui. E foi para o Egito, porque soube que no Egito tinha fartura. Meu amigo, o mundo oferece isso. O mundo ele é uma ilusão. Ele te oferece promessas de engano. De engano, tá? Então, medite nessa palavra. Eu não vou ler o texto todo, porque senão o áudio fica muito grande, o vídeo, né? Mas foi só um resumo para você entender que quando nós servimos a Deus, quando Deus nos chama, Deus nos chamou para ser pescadores de homens e não de peixe, né? O pescador de homem, ele tira o homem da morte para a vida. O pescador de peixe tira da vida para a morte. E Deus te chamou para tirar as pessoas da morte para a vida, para salvar. Deus te chamou para ser salvo e salvar. Por isso, siga a direção que Deus te dá. Siga as instruções da palavra de Deus. Não queira fazer coisas por conta própria ou porque o fulano falou ou cicrano falou. Se o fulano falou e está em desacordo com a palavra de Deus, não faça. Faça aquilo que está de acordo com a palavra. Porque a palavra é o nosso instrumento. É o nosso guia. É quem vai nos direcionar. Tá bom? Por quê? Porque se você está no caminho, você sai do caminho, depois, mesmo que depois você volte para o caminho, terá consequências. Quando você sai do caminho, você acabou construindo algo que estava fora do projeto de Deus. E quando está fora do projeto de Deus, meu irmão, tem consequência, que foi o que aconteceu. Teve consequência para Abraão por conta disso. Teve consequência para o povo de Israel por causa disso. Claro, né, Abraão ele não preveu isso aí. A gente não prevê, a gente não quer, mas a gente acaba fazendo sem perceber. Que vai trazer um mal lá na frente. Vai trazer uma consequência grave lá na frente. Com certeza Abraão não imaginou que ia acontecer isso. Com certeza, porque ele não iria fazer, ele era um homem temente a Deus, era um servo de Deus, amigo de Deus, né? Mas muitas vezes os erros que nós cometemos, nós não percebemos as consequências que vai ter, tá bom? Então, medite nessa palavra aí, tá?
Seja direcionado pelo Espírito Santo. Procure seguir toda a instrução que a palavra de Deus te dá, tá bom? Para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, uma quinta-feira abençoada para você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.